Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas pra vocês. Corro risco sim, que tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente. Onde eu tô, me localizam no IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. Carlos Marielle, prefeito Celso Daniel, né, PC Farias, tantas pessoas que de repente desaparecem, né? O Daniel Mastral, que é o escritor e ex-satanista que foi encontrado morto no último domingo em Barueri. Muita gente na internet, né, tá acreditando que não foi suicídio. E que teria alguém, que teria sido uma queima de arquivo, ou alguém fazendo mal para ele. O que eu penso é o seguinte, ó, aquela imagem que ele sai do carro com a arma em punho, isso me chama atenção. Por quê? Porque assim, cara, você precisa sair com a arma em punho? Com a arma na mão? Quando você vai cometer Ah, tá. Eu tô com a arma na cintura, velado, eu desço do carro, né? Claro. Então, assim, isso me chamou atenção. Podemos concluir só com base nisso? Não. Outra coisa que me chama atenção. Ele tranca o carro, né? Dá pra ver que ele tranca o carro, ele mexe na porta. E também, ele para o carro e vai andando, né? Então, aquela imagem pegou só uma parte, porque é um descampado, né? É um condomínio aquilo, né? Então é como se fosse uma área de manobra do condomínio, pelo que eu percebi, né? Tinha um descampado, ele para o carro numa posição distante da área de mata. Por que ele não parou o carro bem na beirada do mato, com a porta do motorista pro mato, fugindo de câmera, por exemplo? Né? Por que ele desce com a arma em punho? Me parece um ato de nervosismo, né? Pronto. A Alameda Colibre, mas aqui da Avenida Aquário. Então a gente está vendo aqui, ó, Avenida Aquário, ela começa aqui nessa esquina e vai para até o final aqui. Pronto. Só que aqui é que mora o perigo. Por que que aqui mora o perigo, né? A força de expressão, né? E por que que tá essa situação toda que você tá falando? Então, vamos voltar pro vídeo só pra gente explicar um pouquinho melhor. Olhem só o vídeo, vamos lá. Ele para o carro, manobra. Opa, essa parte aqui, ó. Você vê que a câmera meio que acompanha ele. E dá-se a entender que tem uma espécie de uma curva ou aqueles balão, né? Que faz o final de uma rotatória. Você percebe que tem algo do tipo ali. E se você voltar na imagem aqui, você começa a ficar com dúvida. Se ele estava nessa esquina ou nessa esquina. Só que aí tem um problema, porque nessa esquina e nessa esquina, porque dá a entender que ele estava numa curva ali, não existe nenhuma casa. Não tem. Aqui, ó. Não tem casa aqui. É só árvore. E ali você vê que tem uma parte com árvore e outra parte que você consegue perceber que é um espaço em aberto. E a pessoa estava no lado do espaço em aberto. E quando a gente volta para a imagem, poderia ser exatamente esse canto. A pessoa supostamente estaria aqui. Ou a pessoa poderia estar nessa parte, ou quem sabe nesse canto. E isso prova que quem fez essa imagem não estava em uma casa. E para piorar, pode até ter sido aqui, né? E você vê que não tem nenhuma casa aqui, que é a entrada da Avenida Escorpião. Um homem, uma conversão, um suicídio ou um assassinato. Esse irmão que estava envolvido por anos e anos com o ocultismo, contava em seus relatos como foi a saída dele dessa seita, dessa irmandade satânica. Ele contou várias situações, várias histórias da vida dele e também contou como ele foi liberto. Pastores que foram tremendamente usados na vida dele para fazerem a libertação dele. Ele tinha um testemunho muito forte. E ele também relatava, porém, essa parte do relato dele, eu posso testificar
Pois certa vez, saindo de uma das feiras de livros onde nós nos encontramos, eu pedi uma carona para ele até o meu hotel, que era perto. E ele e a equipe dele, que estavam num carro, eles me deram uma carona. E nós fomos todos conversando no carro. Esse irmão, então, parou na frente ali do local que eu ia ficar. Um local movimentado, normal. Não era um local deserto. Quando ele parou, que eu ia descer do carro, eu falei, olha, então tá bom, vamos nos falar, vamos combinar da gente sair para tomar um café. Essas coisas que a gente fala pros amigos, normal. E fui conversando, quando eu comecei a falar, ele olhou bem nos meus olhos e disse, Sara, eu não posso ficar parado aqui, eu corro risco de vida se eu ficar parado aqui. E eu entendi imediatamente pela expressão da face dele, pela forma como ele estava me falando. Eu falei, desculpe, entendi. Depois a gente se fala, então imediatamente desci do carro. Pois eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque ele era um cara marcado pela própria Irmandade. Porque ele havia deixado a Irmandade e revelado ao mundo as coisas horrorosas que aconteciam dentro dessa Irmandade. Uma das indagações e questionamentos é o porquê que foi enterrado tão rápido, né? Não foi aberto ao público, já que ele era um líder, tinha algumas pessoas que o acompanhavam e milhares de pessoas na internet. E não deram essa oportunidade. E esse questionamento está pairando aí entre os internautas que seguiam ele. Admirado por alguns, criticado por outros e muitos também neutro com relação a tudo que ele falou, fez e agora esses últimos acontecimentos. O que se sabe é que o próprio homem revelou que dias antes estava sendo ameaçado. Vários amigos já postaram dizendo que não aceita de jeito nenhum alguém falar que aquilo foi um suicídio. Seu irmão emocionado fez um vídeo que repercutiu o Brasil inteiro ontem. Com Deus, viu? Você faz muita falta.